Ok, beleza, pessoal. Muito boa tarde a todos, muita luz, muita paz. Bom, dando sequência, nós vamos falar agora do conteúdo das mensagens extraterrestres. Bom, se a gente fizer um estudo bastante geral de todas as mensagens que chegaram, de tudo que a gente conhece de pesquisa aí, né? A gente pode resumir o conteúdo em duas coisas que os ETs têm falado para a gente, tá? Primeiro, mensagens de cunho messiânico. O que são mensagens de cunho messiânicos? Né? É a mesma coisa que Jesus falava, mesma coisa que Buda dizia, mesma coisa que os grandes avatares que vieram para a Terra nos transmitiam, né? Igual aquela máxima do ET do Spielberg, né? Be good. Vocês lembram ou não? O dedinho dele para o molequinho, be good, seja bom. Né? Ou seja, seja bom, né? Procure evolução, procure evoluir, né? Como diz o ET Bilu também, né? Busque conhecimento. Não está errado, está certo, é isso aí mesmo. Então, nós podemos rezar, assim, verificar tudo aquilo que vem na revista Ama Luz, tudo aquilo que vem no livro do Astar Sherran e tudo mais, você vai encontrar ensinamentos de cunhos messiânicos, ou seja, para a gente crescer, aperfeiçoar, evoluir, acordar pela lei do amor, Agora, o segundo é apocalíptico. Tá? Então, o que significa isso? O grosso da mensagem ET é um alerta para o uso de armas nucleares. E o perigo que a humanidade corre de autodestruição. Ok? Então esse centro dessa segunda mensagem apocalíptica, olha, vocês estão vivendo um período, vocês desenvolveram armas de destruição em massa capazes de destruir todo o planeta. Então vocês agora ou amadurecem ou vão para a destruição. Inclusive, o sexto astronauta a pisar na Lua, chamado Edgar Mitchell, tá? Apenas 12 homens pisaram na Lua até hoje, só 12, né? Cada missão Apolo que ia para a Lua levava 3 astronautas, só que um astronauta ficava em órbita no módulo de comando da Lua e 2 desciam no módulo lunar. Como são 6 missões bem-sucedidas, uma falhou, que foi a Apolo 13, ela não chegou a pousar na Lua, o tanque de combustível explodiu dela, indo para a Lua, deu problema, e ela não pôde pousar, né? Então, 12 homens pousaram na Lua. E o sexto astronauta pisando na Lua, da missão da Apolo 14, né? Ele vem e faz a seguinte declaração, depois de um tempo, né? Os extraterrestres impediram uma guerra nuclear aqui na Terra. Palavras dele mesmo, tá? Falando em entrevista, dizendo que os extraterrestres, né, se mostraram, chegaram aqui na Terra e mandaram sua mensagem para todas as grandes potências nucleares que existem no mundo. Né, através de laranja, como eu falei para vocês, e fazendo esse alerta. Vocês não podem utilizar armas nucleares, armas de destruição em massa, porque isso seria uma afronta, né? E Chico Xavier ainda fala, né, que aquela história da data limite, né, de Chico Xavier, ele disse: vocês têm 50 anos de moratória, de 69, né, porque a partir do momento que os seres humanos, porque o apocalipse ele estava programado para acontecer na década de 60. Tá? Então veja bem, esse projeto Terra aqui, ele estava programado para acabar na década de 60.
Por isso que todos os grandes profetas antigos lá previam um apocalipse destruidor para a terra. João Evangelista, Nostradamus, todo. Só que aconteceu um fato, assim que a Segunda Guerra Mundial acabou, com as 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, e a corrida armamentista nuclear se iniciou, houve um conclave nas estrelas, para decidir os destinos da Terra. E, por incrível que pareça, esses conclaves decidiram não permitir que a Terra entrasse num apocalipse nuclear. Tudo bem, meus caras já estão com a arma nuclear na mão, estão com a faca e o queijo. Nós permitimos que todo esse avanço científico, que toda essa coisa acontecesse, com o ódio gerado na civilização. Como é que nós vamos parar agora esse negócio? Como é que nós vamos impedir um local nuclear? Se a gente for para uma intervenção total, é intervenção. A gente entra com as nossas novas tecnologias, a gente para tudo. Mas daí eu tenho que meter o dedo na boca dos presidentes mundiais e falar, sai daí que quem manda aqui agora sou eu. Aí é aquele tipo de intervenção que ninguém, não tem mais livre-arbítrio, né? O cara chega com o poder e bota a mão no seu nariz. Todos esses governos que estão aí vão para o lixo. Entendeu? Então eles não quiseram esse tipo de intervenção mais pesada. Então aconteceu várias coisas nesse período. Por exemplo, acompanhe comigo. Isso é muito importante que vocês entendam isso para entender o momento planetário que a gente está vivendo, né? Se a gente olhar lá atrás, o ano 0, se a gente colocar 3.000 a.C. e 8.000 a.C., aqui, nesse período, tinha 4 milhões de habitantes na Terra toda. Só 4 milhões. Quando chega aqui, por volta, aqui a gente tem 70 milhões. No começo da civilização, são 5.000 anos aqui, 5.000 anos, ninguém queria vir para esse mundo aqui. Tudo na Idade da Pedra, né? Começa aquela civilização, os egípcios, oi querida, e tudo mais, né? Aí chega no ano de Jesus, o ano 0, o ano de Jesus, tinha 170 milhões de habitantes na Terra apenas aqui. O planeta todo. Ok? Vai lá, passa mais 1.000 anos. 400 milhões. Ninguém queria vir para cá. O espírito chegava lá de cima, olhava para aquela merda, vou descer aquela bosta, estou fora. Tinha que ser muito ruim, né? Para vir na marra aqui. Pegar a Idade Média, né? Pelo amor de Deus, né? Ele merece. Morrer 2 vezes de peste negra. Você encarna, morre da peste negra. Depois vai, encarna de novo, 100 anos, morre de peste negra de novo. Quando dá por volta de quase 1.900, 1.800 e pouco, a gente vai atingir, acho que em 1860, por aí, a gente atinge 1 bi. Só que daqui até aqui é 10.000 anos nessa história. Então agora vamos entrar no século XX. Agora vamos entrar no século XX. Se vai chegar aqui em 1950, mesmo com as 2 guerras mundiais, 2,5 bi. Como que vocês podem me explicar se um pouquinho mais de 100 anos só, 100 anos, chegou 1,5 bi a mais? Olha quanto tempo demorou para atingir 1 bi. Depois, em 100 anos,
chega a 1,5 bi. Todas essas almas têm que vir de fora. Elas têm que estar na primeira encarnação. Só pode dar 10, 20 reencarnações quem está daqui para trás, quem chegou antes aqui. Porque a média é 10 encarnações a cada 1000 anos. É média isso aí. 10 encarnações a cada 1000 anos. Perfeito? Arteiro. Ah, tá chegando gente. Meu irmão tá chegando por isso. Ixi, eles veem meu irmão e ficam doidos. Bom, então, agora vocês vão ficar mais espantados ainda. Quando chega em 1969, que é o início da data limite lá, 3,5 bi. Ou seja, em 20 anos aproximadamente, em 30 anos quer dizer, né? Chegou 1 bi. Em 30 anos chegou 1 bi. Em 30 anos a menos aqui chegou 1 bi. 20, né? Estou fazendo a conta errada, desculpe, 20. Em 20 anos chegou 1 bi. Por que todo mundo quis vir agora aqui? Essa porcaria aqui. É promoção para a terceira idade? Né? Lá no astral. Propaganda enganosa, né? Vai lá, que é um paraíso, o planeta, tudo. Os caras chegam aqui e se lascam. Agora, daqui até 2019, que vencia a data limite, que era 50 anos de moratória, 50 anos. 7,5 bi. 4 bilhões em 50 anos. Então, segundo o conclave estelar de 69, o homem pisou pela primeira vez na Lua. O comando se reuniu e falou, bom, impedimos a guerra nuclear na década de 60, ela não aconteceu, a gente, com as aparições dos ETs, disco voador para tudo quanto é lado, entendeu? Esse alerta às autoridades não aconteceu. Então, o que nós vamos fazer? Falaram, vamos dar mais 50 anos. Então, aumenta aí. Deixa que eu aumento, espera aí, só um minuto. Ei, som. Espera aí. Ei, som. Espera aqui. Esse aqui é o meu. Ei, som. Deixa eu ver lá. Ei, sim, agora foi. Então, vocês estão acompanhando o raciocínio? Vocês concordam que nós fomos invadidos por seres extraterrestres nos últimos 100 anos? E vieram aqui disfarçados de humanos, encarnaram nesses corpos aqui. Só que a mulherada teve que liberar, geral. Tem que abrir vaga, né? Como é que você abre vaga? É a liberação sexual, tudo isso que vocês estão discutindo aí, foi o que permitiu esse crescimento exorbitante também, tudo isso. Mas, então, todo esse pessoal que está há 100 anos aqui, fazem um total de, presta bem atenção, 6,5 bilhões de almas. Então, significa que todas essas 6,5 estão na primeira encarnação nesse planeta. Você vê que o ser humano, ele não pensa, não faz conta, né? Eu fui num congresso no Rio de Janeiro, isso há uns 4 anos atrás. Ramatiz, Congresso Ramatiz, um centro espírita gigante, eu cabia 500 e tantas pessoas. E fui falar sobre transição planetária. E eu fiz a pergunta, quantas encarnações vocês acham que vocês tiveram na Terra?
Você acredita que o primeiro que levantou a mão e respondeu falou que tinha tido 20 mil encarnações na Terra? Eu olhei para a cara do cidadão e falei assim, e você está aqui ainda fazendo o quê? As pessoas não fazem conta, elas acham que estão aqui na Terra, sabe? Você vê, 10 mil anos, não tem, só tem Atlântida depois, vai ter Atlântida, certo? É outro período, outro projeto Terra, né? Outra questão. Ninguém faz conta. Se você pegar um livro do Chico Xavier, um dos primeiros livros dele chama Há 2000 anos, que ele vai contar a história do Emmanuel, né? Que vivia lá em Roma, na época de Cristo, aquela coisa toda, né? E depois ele morre, e aí ele escreve um outro livro chamado 50 anos depois, que Emmanuel volta a reencarnar 50 anos depois. Naquela época, a vida média de qualquer cidadão ali, em Roma, não passava 40, 50 anos, era o máximo. É difícil alguém viver muito mais tempo. A vida média naquela época era 27 anos, estatisticamente falando, né? A vida média. Então, Jesus estava no lucro, 33. Né? E aqueles que viviam mais. Então, isso significa, se você fizer a conta, ele morre 50 anos depois de ele encarnar. Então, significa 50 anos no plano espiritual para encarnar. Então, em média, nós podemos afirmar que uma encarnação e a próxima encarnação tem um intervalo de 100 anos, média. Porque o cara nasce, vive 50 anos, morre e fica mais 50 anos no astral. Depois ele reencarna de novo. Isso já era praxe lá na época de Roma. Então isso significa que a cada 100 anos você dá uma encarnação. Então, fazendo as contas estatísticas, cada 1000 anos você pode dar 10 encarnações. 2000 anos, 20. 3000 anos, né? 30. E antes de 3000 anos atrás, não tinha nada aqui na Terra, não tinha nem vários, não tinha ninguém no planeta, né? Tinha pouca gente. Então, qual a conclusão que você chega, né? Como é que você me explica que nos últimos 100 anos chegaram 6,5 bilhões de almas? Então, matematicamente, todos estão na primeira encarnação, esses excedentes. E não tem cara que viveu nem 1000 encarnações, quanto mais 20 mil encarnações na Terra. 10 mil anos você pode até ir, né? Você pode dar 100 encarnações em 10 mil anos. Se você for o primeiro que chegou, né? Cheguei primeirão aqui, depois foi encarnando. Até o dia de hoje, né? Não aprendeu nada nisso tudo. Né? Então, nós temos que entender esse período aqui. Por que todo mundo quis vir para cá?